Sampo pa gyuta shipa tuche tempetin pelge drolor tampete parche palden lame shabla solvade Oma a Guru Vajradhara Sumati Munisha Sane Karm Uta Vardanya Shriba Varsa Manya Sarva Siddhi Oma Guru Vajradhara Sane Karma Uta Vardanya Shriba Varsa Manya Sarva Siddhi Om Guru Vajrada Sumati Munisha Sane Kar Uta Vardanya Shri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Om Guru Vajrada Sumati Munisha Sane Karma Uta Vardanya Shri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Hakiki Okudandagi Lo Pakike Sundandagi Pakyuke Tudandagi Iteyerme Chiktu Jingilo Pakyuke Kudan Dagilum Pakyuke Sundandagina Pakyuke Tudagi Teyerme Chiktu Jingilo Makyuke Kuda Tagilu Makyuke Sundam Dagina Makyuke Dagi Teyerme Chiktu Jingilo Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni Soha Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni Soha Om Muni Muni Mahamuni Shakyamuni Soha Sangye Chedan Tsogi Chanamla Chanchu Pardo Dani Kyapsuchi Dagi Jinso Give Sonam Drola Pinchire Sangye Druparish Sangye Chedan Tsogi Chanamla Chanchu Pardo Dani Kyapsuchi Dagi Jinso Give Sonamgi Drola Pinchre Sangye Druparish Sangye Chedan Tsogi Chonam Dagi Jinso Give Sonam
Trola Pinchara Sangye Kruparasho. Em Buda, Dharma e Sangha, tomo refúgio até a iluminação. Com a prática da generosidade e das outras perfeições, possa eu atingir o estado de Buda para o benefício de todos os seres sencientes. Boa tarde. Uma das maiores interferências que existe para a nossa prática é a falta de constância e a preguiça. Muitas vezes a gente tem o método, muitas vezes a gente tem o caminho, a gente tem várias coisas, porém tem momento no qual a gente coloca mais energia, outro momento de repente quando a gente vai ver, a gente não tem mais a mesma energia, não tem aquele, como se diz, aquela constância, né? Isso é uma das coisas que na Ásia eu vi muito, que é o contrário que a gente daqui. Muitas vezes as pessoas talvez tenham um entendimento muito mais simples, não tenham um entendimento mais profundo, porém tem uma capacidade de ter constância dentro daquilo que faz, especialmente em relação à própria prática espiritual, de uma forma muito maior, né? Eu sempre faço o exemplo do Genlakpala, que fazia uma prática dele, que ele recebeu o compromisso de fazer aquela prática com 17 anos, disse que nunca deixou de fazer aquela prática, que era a sadhana longa de Yamantaka, nunca deixou de fazer pela vida inteira. Ele começou a entender a prática quando tinha 54. Ele começou a fazer a prática com 17, sem deixar de fazer nenhum dia da vida dele. Então, para nós, depois de um mês que a gente está fazendo e mal entende, já fica um pouco mais difícil, como assim, como que é, como não é. E eu já me perguntei muitas vezes, porque eu vejo para muitas e muitos de nós, para a grande maioria, uma das dificuldades que a gente tem é a falta de constância, a falta de esforço, que na verdade a palavra podemos chamar de esforço entusiástico. Esforço entusiástico, tem alguma coisa no som que está um pouco estranha. Tem algum eco em algum lugar. É lá de baixo? Tá. Tem, o que acontece é que, quando a gente fala sobre esforço, a palavra esforço, tsundru, né? Que a gente traduz também como esforço entusiástico, ela é vista também, a definição é ter alegria na virtude, prazer na virtude, alegria naquilo que é virtuoso, ter prazer naquilo que é virtuoso. Isso é uma das definições que é dada de esforço entusiástico, né? E quando a gente se pergunta de onde vem a preguiça, porque tem aquela coisa, vamos fazer, eu sei que me faz bem, mas isso cabe para várias coisas, né? Desde o exercício, a dieta, a meditação e várias outras coisas. Eu sei que uma coisa me faz bem,
mas ao mesmo tempo na hora do sim, um pouco, mas aquela coisa que fica um pouco, que nos prende um pouco, né? Então, o antídoto da preguiça é o esforço, é a dedicação. Eu entendi um pouco para mim o que foi o esforço quando uma vez eu estava tendo que dar um exame de memorização. Eu nunca gostei de memorizar. Sempre achei uma coisa chata. Sim, reconheci a importância, tudo, mas sempre achei chato mais do que qualquer outra coisa. E dentro disso, o que aconteceu foi que tinha um exame de memorização, que no monastério eram mínimo 50 páginas por ano, que são páginas frente e verso, né? 50 folhas, digamos, por ano. E eu estava no... faltava um mês para o exame, um mês e meio, mais ou menos. E um dos meus mestres, que era o meu professor, que era o mestre de disciplina naquela época, era ele que tinha que receber o exame de memorização, ele veio e me falou, então, você sabe que daqui um mês e pouco, um mês e meio quase, vai ter o exame, né? Eu falei, sei. Você sabe que o mínimo são 50 páginas? Eu falei, claro. Quantas você já memorizou? Eu falei, eu acho que eram 13 que eu tinha memorizado, se eu me lembro bem, né? Eu falei, até agora 13. Eu falei, então em um ano, quase num ano inteiro você memorizou 13, falta um mês, tem que chegar no mínimo de 50. Eu falei, você sabe que eu não sou muito bom em memorização, tal. Comecei a achar uma desculpa. Aí ele me disse só uma coisa, ele disse, lembre-se de uma coisa. Se você não colocar esforço naquilo que é difícil, vai colocar esforço onde? Porque eu me imaginava uma pessoa com muito esforço, porque eu ia nas aulas que eu não precisava ir, eu ficava horas no debate a mais do que eu precisava ficar, eu era super dedicado com outras coisas que eu fazia porque eu adorava. Então, aí ele falou, você faz muitas coisas bem, porém lembre-se, o esforço é colocar energia naquilo que não é fácil, porém é positivo, né? E aquilo me tocou, né? Aquela vez, por causa disso, eu pensei bastante a história da memorização, fui lá, coloquei esforço aquela vez, como nunca tinha feito antes e também nunca fiz depois. E aquela vez eu consegui chegar a memorizar, eu acho quanto que eram, 63 páginas, alguma coisa assim no final de tudo. Mas o fato era que, a primeira coisa nos mostra que quando a gente tem a determinação, a gente coloca energia, a gente consegue o que a gente quer. Muitas vezes. Se tiver coerência entre a base e o resultado, né? O outro aspecto importante é por que a gente não consegue colocar esforço muitas vezes? Porque o esforço, a dedicação, ela nasce do quê? Nasce da intenção, da aspiração, da vontade. Quanto mais eu quero algo, mais esforço eu vou conseguir colocar para aquilo. Quanto maior for o desejo que eu tenho por alguma coisa, maior vai ser o esforço que eu vou conseguir colocar para obter aquilo que eu quero. Isso é claro, não? De onde vem o desejo? De onde vem a vontade? De onde vem essa aspiração? Ela vem da fé. Fé é acreditar na existência, nas características, nas qualidades de algo. Se eu não acredito que aquilo é possível, se eu não acredito na existência, se eu não acredito naquilo, dificilmente eu vou desejar ter aquilo, e se eu não desejar, dificilmente eu vou colocar energia para obter aquilo, né? Então, muitas vezes já me perguntaram, mas no budismo se diz que o desejo é um veneno mental, tem que ser eliminado, como se vive sem desejo? Depende do tipo de desejo. O desejo, enquanto projetar a nossa felicidade naquilo que não pode sustentar, deve ser eliminado. Mas o desejo como impulso de querer é muito importante. Depende do que eu quero, né? A própria bodhicitta, que é um dos estados mais importantes que tem no budismo, é, por sua vez, um aspecto de desejo. Eu desejo atingir a iluminação para ajudar todos os seres. É um desejo. Mas eu desejo porque eu acredito que é possível. Eu acredito na iluminação. Eu desejo ajudar os seres. Então, esse aspecto da fé, na verdade, a fé é a base para o esforço, para a dedicação que vem depois, né? Então, isso, muitas vezes, a gente parte de um conceito que é a fé como se fosse algo ou tem ou não tem. Uma coisa como se fosse um pouco um dom, né? A gente tem essa visão que a fé é um dom, ou você tem fé ou você não tem fé.
Não é exatamente assim. Na realidade, a fé, a gente pode treinar a fé, a gente pode nos treinar na fé, a gente pode, como se diz, gerar fé, através da observação, através da reflexão. Tem várias formas que a gente vai estar gerando fé, conhecendo. Então, no que a gente vai gradualmente conhecendo uma coisa, vendo que aquilo é possível, acreditando cada vez mais. Aí, através disso que acontece, a gente vai ter o desejo, através do desejo vem a vontade, junto com o desejo e vontade é a mesma coisa, através disso vem o esforço para poder obter. Então, é um pouco como se a gente for fazer o exemplo de se eu estou com muita sede. Para que eu consiga água, eu só vou colocar esforço para ir à busca da água do momento no qual eu desejo a água e do momento no qual eu acredito que a água pode saciar minha sede. Então, eu acredito que existe água, eu acredito que a água tem a característica que pode saciar minha sede. No momento no qual eu acredito na água, aí nesse momento que eu vou fazer, eu vou colocar o esforço e a dedicação efetivamente para ir à busca dela. Posso andar quilômetros, no momento no qual eu acredito. Então, a dificuldade que certas vezes a gente tem é que essa fé que a gente diz, essa vontade, essa determinação como resultado do esforço, nasce de um aspecto não conceitual, mas é algo que a gente tem que gerar profundamente dentro de nós. E, ao mesmo tempo, é algo que deve ser cultivado. Não é uma coisa que acontece de um dia e depois aquilo dura para sempre, foi e está perfeito. Não. É um processo que deve ser cultivado. Não é por nada que nessa parte do Guru Puja que a gente chegou agora, que é a parte onde faz o pedido das bênçãos, o significado, o nome, o título que é dado para essa parte antes é cultivar a fé, treinar a fé. Porque é algo que vai cultivado, como quase todas as outras coisas na vida. A gente tem que cuidar, cultivar, porque a nossa mente, ela é impermanente, né? Nossa mente é impermanente, ou seja, o que quer dizer que ela é impermanente? Ela está constantemente interagindo com todo o resto à nossa volta. E nós somos influenciados por mil coisas, nossos próprios pensamentos, pelas situações que a gente vive, pelas pessoas que estão à nossa volta e assim por diante. Cada pensamento influencia o próximo pensamento e assim a gente vai. Então é normal que a gente tenha um certo tipo de atitude, depois, num momento, a gente perde aquela atitude, aí, de repente, a gente cansou, aí muda, vai para outra história. Isso pode acontecer. Por isso que existe um certo cuidado de manter, né, de cuidar, de cultivar certos aspectos. Quando a gente consegue gerar um sentimento positivo, é como no Bodhisattva Charyavatara também. O próprio Bodhisattva Charyavatara, a primeira parte dele é a importância da bodhicitta, dessa mente de amor e compaixão pelos seres. Aí logo depois tem, uma vez que você gerou a bodhicitta, como manter ela, como proteger a bodhicitta, aí tem toda a parte que fala como vamos fazer para manter aquele estado. Esse é um ponto que eu sinto que muitas vezes a gente não tem essa consciência, no sentido que quando a gente tem um estado mental positivo, a gente fica feliz, né? Nossa, que bom! Estou num estado mental de equilíbrio, de alegria, de satisfação, de paz, eu estou bem. Eu tenho a sensação que certas vezes é como se a gente esperasse que esse estado continuasse por si só desse jeito. Aí o que acontece? Uma pessoa nos diz uma coisa, a gente come um negócio lá que já mexeu no corpo, que não sei o que, daqui a pouco já mudou de novo, vai dormir e acorda de outro jeito, daqui a pouco não sabe por que mudou. O fato é, mais cedo ou mais tarde, aquele estado muda. E o ponto que é importante a gente poder, quando a gente tem uma coisa positiva, um sentimento, uma alegria, uma conexão, qualquer coisa, a gente precisa depois cultivar, manter vivo. Por quê? A interação é constante. E se a interação não for para essa direção, vai acabar indo para outra. Então é importante a gente saber cultivar de uma forma equilibrada os nossos sentimentos positivos. Então, nesse momento da prática, um dos objetivos da prática do Guru Puja é aquele de cultivar a nossa fé no nosso próprio caminho espiritual.
cultivar a nossa fé na relação que a gente tem com os nossos mestres, com a linhagem, com a tradição que a gente segue. Isso é importante, porque quando a gente fala sobre o guru, uma coisa que eu tento colocar em palavras, mas a gente tem que tomar um certo cuidado para não se fixar demais na pessoa física em si de quem é o nosso mestre, mas sim no guru como aquele que nos guia para a iluminação. Ou seja, o guru ele tem valor. Okay, explicar em outras palavras. A palavra guru, em sânscrito, um dos significados dela é pesado. Em tibetano, lama, lá é alto, ma é que não tem, é negação. Então, lama quer dizer que não tem acima, que não tem nada que é acima. Né? Ao mesmo tempo, lama, outra forma tibetana é uma língua escrita. Lama quer dizer que não tem superior, ao mesmo tempo, lama, lá quer dizer essência de energia vital, e ma quer dizer mãe. Aquele que nos nutre a energia vital, aquele que nos nutre a essência da vida. Isso é um outro significado que também pode ter. De qualquer maneira, o significado da palavra guru como pesado, ou como que não tem superior, como algo que tem um peso muito grande, o mais pesado que tem, o que isso quer dizer? De todas as relações que a gente tem na nossa vida, o guru é visto como a mais importante. Não pela pessoa física, mas pelo aquilo que ele representa, pelo tipo de relação, por aquilo que eu vou dar e por aquilo que eu vou receber. No sentido de, independentemente de quem seja ou não a pessoa, é uma relação que ela é baseada em poder seguir, ela existe em função do meu caminho espiritual, que é algo que transcende essa vida. Por isso, de todas as coisas dessa vida, no final, é aquela que tem a maior importância, efetivamente. Né? Na nossa cultura, isso acaba até sendo um pouco pesado de se dizer de uma certa forma, porque a gente tem da cultura no qual nada está acima da família. Isso é uma coisa muito forte. Né? E não tira em nenhum momento a importância da família. Ninguém está falando a mãe não é importante, o pai não é importante. Ao contrário, se a gente olha dentro dos ensinamentos budistas, a importância que se dá para ter um bom relacionamento com a própria mãe e com o próprio pai é muito maior do que na nossa cultura em geral. Né? Então, não é que está tirando importância de outros tipos de relacionamento, mas a palavra pesado é no sentido que o tipo de relacionamento, que não é por quê? Porque o que tem sido de mais importante nessa vida é aquilo que transcende essa vida, que é importante durante essa vida, porém que também transcende ela. As outras coisas são passageiras. Então, a relação que nós temos com nosso guia espiritual, com o guru, né? Shenyen Tensur em tibetano. Shenyen, Nyen quer dizer amigo, quer dizer alguém que é familiar perto de nós. She quer dizer conhecimento. Também como espiritual, seria o amigo espiritual. A palavra amigo, né, em sânscrito é mitra. Mitra vem de Maitri. Maitri é amor. Então, o conceito de amizade, o conceito de amigo é aquele que nos ama pelo que somos. Né? Então, e o amigo espiritual é aquele que nos ama pelo que somos e que está junto conosco e nos guia no caminho espiritual. Então, uma das palavras originais para guru também é amigo espiritual. A importância disso não é em relação, repito, à pessoa em si, mas é ao tipo de relacionamento que a gente vai criar. Por quê? Porque ele é baseado no caminho espiritual que transcende aquilo que é dessa vida. É importante para essa vida também, mas transcende aquilo que é dessa vida. Uma coisa que eu acho muito legal é que várias e várias pessoas que eu já encontrei, que conheço conversando assim, que tiveram um contato mais profundo com o Dharma, dizem, olha, para mim poderia mudar tudo, mas não o Dharma. Posso mudar de pai, pode mudar um monte de coisa, mas o Dharma eu não deixo. Isso me deixa muito feliz, porque, então, né, entrou lá. Pegou o significado mais profundo, entrou. Dentro disso, o que ocorre? Para que a gente consiga seguir bem este caminho, é muito importante que o relacionamento que está em conexão com o Dharma, ele seja sempre puro,
no sentido que ele seja do Dharma com o Dharma. E a gente não... Quanto menos a gente misturar coisas mundanas, não do ponto de vista externo, mas do ponto de vista da nossa atitude em relação, melhor vai ser o resultado que a gente vai ter. Vou fazer um exemplo diferente, tá? Mas se eu vou a um médico e eu tenho uma relação puramente médica com esse médico, ou seja, eu reconheço ele pelo conhecimento que ele tem, eu estou indo lá porque eu tenho a doença X e eu quero que ele me dê o diagnóstico e que ele me cure, me dê os remédios, etc, etc. E eu acredito muito nele dentro desse contexto. Mas, de repente, eu começo a julgar ele porque eu vou entender que ele vota para um partido que eu não gosto. Aí, de repente, eu vou começar a julgar a escolha sexual dele. Aí, de repente, eu vou olhar para ele porque ele vem da família X e porque ele fez isso e porque é daquele jeito. Eu vou começar, não, o jeito dele de falar não é muito legal, porque tem isso, porque tem aquilo. Se eu começar a julgar ele dessa maneira, o que vai acontecer vai ser que eu vou acabar criando, talvez eu continue ainda me tratando com ele, mas eu vou começar a criar empecilhos, eu vou começar a criar uma certa sujeira na comunicação. E com isso, gradualmente, eu vou perdendo a confiança, eu vou criando maior distância. Então, é importante que o relacionamento se torne o quanto mais puro possível. Puro no sentido de, eu estou lá me tratando com uma pessoa que é um médico, vou me tratar em relação a isso. Uma coisa, outra coisa. Não preciso misturar os aspectos em relação a isso. Isso é uma coisa que no Tibete, essa última viagem que eu tive agora, eu estava observando, refletindo também. Nas outras vezes também eu já tinha pensado nisso no passado. Observando muitos dos tibetanos, pelo próprio fato que são séculos que eles escutam as mesmas coisas, os ensinamentos, etc., culturalmente, né? A tendência diante dos mestres é de elevar o mestre ao sagrado. Então, eles têm a tendência de qualquer ação que o mestre fizer, está tudo relacionado com o Dharma, é tudo visto de uma forma pura. Né? A nossa tendência no Ocidente muitas vezes é o contrário. É de trazer o sagrado para o mundano. A nossa tendência é aquela de julgar o sagrado através dos olhos mundanos e colocar dentro daquela caixinha. É claro isso? Então, o que acontece através disso? A gente vai acabar se relacionando dessa maneira. Independentemente, não estou aqui, o ponto não é o que a pessoa que está na nossa frente é ou deixa de ser. É a forma como eu me relaciono a ela. Né? Isso, não estou lendo o comentário do Guru Puja hoje, antes, estava falando da importância que existe da forma como nós nos colocamos, o poder que isso tem para nós. A forma como eu me coloco é com o que eu vou acabar me relacionando. Isso é muito importante. Então, o fato é, na nossa cultura ocidental, não sei se é a cultura ocidental, mas é aquilo que eu já vi muitas vezes acontecer, nós, ou não seja talvez pela cultura, mas pela falta de cultura nesse sentido, de nós não faz parte da nossa cultura, pelo menos desses tempos, de ter um caminho espiritual com alguém que nos guia nesse caminho espiritual. Falta esse tipo de relacionamento, né? Quantas pessoas aqui cresceram tendo guru dos pais? E não estou falando dentro do contexto budista. Pode ser em qualquer contexto, mas esse aspecto de ter alguém que representa o caminho espiritual que a gente se relaciona, isso muitas vezes nos falta. Então, isso é normal, a gente não tem isso. Pela falta disso, talvez, pode ser essa a razão, a gente acaba tendo essa atitude de, da mesma forma como a gente julga as pessoas que estão à nossa volta através do nosso mesmo olhar, a gente vai fazer isso com qualquer pessoa. Né? Então, a nossa tendência é, aquilo que a gente faz no dia a dia, a gente vai acabar fazendo no nosso caminho espiritual. Isso é uma coisa que eu já observei em várias situações. Por isso que, se eu não conseguir ter gratidão, de uma forma sincera, no dia a dia, pelas pessoas que estão à minha volta, se eu não tiver gratidão pelos meus pais, se eu não tiver respeito pelas pessoas que me ajudam e que me dão, dificilmente eu vou conseguir gerar isso pelo guru. Talvez vai ter um momento no qual vai estar tudo bem. Daqui a pouco não mais. Né? Então, o que acontece é,
a gente precisa, dentro desse processo, cultivar o relacionamento. De uma forma pura, como qualquer relacionamento. Ele deve ser cultivado. Então, nesse momento da prática, ele tem exatamente esse objetivo de, se diz, Tsawa Tepa Janwa, em tibetano. Tsawa Tepa Janwa é, Jan quer dizer treinar, treinar a raiz que é a fé. Treinar a fé que é a raiz. É a raiz do que? A raiz do nosso caminho. Porque se eu tenho fé, se eu acredito, eu vou ter intenção, eu vou ter vontade, vou ter desejo, disso eu vou ter esforço, disso eu vou agir e disso eu vou ter resultados. Ok? Aí, a gente entra então, essa parte, os próximos versos, eles têm a função exatamente de treinar a nossa fé em relação ao Dharma. Ok? Esses são pontos, na verdade, que eu tenho uma certa dificuldade de falar sobre eles. E eu vejo que muitos mestres que tiveram no Ocidente sempre tiveram dificuldade, muitas vezes, de falar sobre esses pontos, porque pode parecer que é aquela coisa, então, olha, vocês têm que me ver como alguém importante, porque eu estou numa posição de estar representando o Dharma como um mestre, então parece que, mas eu sou importante, algo assim. Eu prefiro passar por esses pontos, compartilhar eles, me colocando junto com vocês, como um praticante junto com vocês. Isso que para mim é o mais importante. Okay? Então, e o que a gente vai estar vendo aqui é o aspecto que é importante para nós, na nossa própria prática, mais do que qualquer outra coisa, né? Até tem a história de um mestre e um discípulo, eu, como sempre, não me lembro os nomes, mas aconteceu que o discípulo tinha muita fé no mestre, e para ele via o mestre como emanação de Buda, via ele como emanação de todos os Budas, como inseparável de todos os Budas, e ele tinha muita fé dessa maneira, seguia super bem o caminho dele, e ele conseguiu atingir as realizações até sair do samsara, ele atingiu a iluminação naquela vida. Antes do mestre. O mestre ainda não tinha atingido as realizações e ele já estava atingindo as realizações. Mas não é que quando ele atingiu as realizações que ele entendeu que o mestre não era exatamente, que ele foi lá e falou, você me enganou. Ao contrário, ele continuou com o mesmo respeito, da mesma forma como antes, e na verdade ele foi ajudar o próprio mestre para ter as realizações também. Então, tem até histórias, o próprio Lama Tsongkhapa, na época dele, tiveram mestres dele que depois se tornaram discípulos dele. E não foi por isso que ele deixou de ter a visão dos mestres de uma forma pura. Okay? Então, eu gostaria agora que a gente seguindo esses versos, a gente vai entender um pouquinho melhor o significado disso. Vamos ver. Ok. Tomar cuidado para não entrar em muitos detalhes só. Ok? Então, entre o verso que a gente viu ontem, entre o verso 42 e 43, antes do 43, a gente faz a recitação do mantra da prece de Lama Tsongkhapa. Enquanto a gente faz a prece de Lama Tsongkhapa, a gente visualiza um fluxo de néctar que vem do coração de Guru Buda à nossa frente, ao topo da nossa cabeça, que preenche o nosso corpo e que purifica as nossas negatividades, especialmente vai purificar as negatividades relacionadas à nossa relação com nossos mestres espirituais, com os nossos gurus, com o nosso caminho. Então, qualquer dúvida que a gente tenha, qualquer pensamento ruim que a gente tenha tido, qualquer atitude não correta que a gente tenha tido, ou que a gente pensa ter tido, né? Já aconteceu de pessoas virem para mim pedir desculpas, eu nem entendia do que a pessoa está pedindo desculpa, mas tá bom, se você... para mim, eu não vi nada, para mim estava tudo ótimo. Né? Porque a gente também tem esse outro aspecto, na nossa cultura a gente também muitas vezes tem esse aspecto da culpa, né? Então eu já vi pessoas virem me pedir desculpa por coisas que eu mesmo nem entendi onde que estava o problema, o que aconteceu, e para mim não tinha acontecido absolutamente nada. Mas do nosso lado, o ponto aqui não é do lado de quem está lá, o problema não é do lado de Guru Buda, é do nosso lado. Se eu fiz alguma coisa que eu sinto que não foi legal e aquilo me deixou um pequeno nozinho em algum lugar, eu tenho que limpar isso, do meu lado. Esse que é o ponto aqui. Então, não é que a gente está nesse momento fazendo uma prática, como eu disse ontem, para pedir perdão para o Guru por algo que a gente fez, porque não é que a gente tem um problema, não, é do nosso lado, a gente tem que limpar
aquela pequena sujeira que ficou dentro de nós. Esse é o ponto. Então, quando a gente faz o mixema, a gente vai imaginando esse fluxo de néctar que vai limpando completamente as nossas negatividades, especialmente qualquer resquício, qualquer negatividade que tenha se criado na nossa relação com os nossos mestres espirituais. Okay? Ao mesmo tempo com o Dharma, qualquer coisa que seja relacionada com os ensinamentos, com o nosso caminho, que tenha alguma coisa que não seja legal, que a gente sente que tem um nozinho lá dentro de alguma coisa, alguma sujeira, a gente imagina que isso vai sendo limpado completamente nesse momento da prática. Depois que a gente limpou, aí na base disso a gente vai cultivar o aspecto da nossa fé em relação ao nosso guru. Okay? E ao guru não é uma pessoa física em si, mas a imagem é o guru, como algo que transcende, digamos, a imagem de uma pessoa ou de outra também. Okay? O iPad está carregando aí, por favor. Pode trazer. Então, começamos essa parte de pedir fazer os pedidos, ele é dividido em duas partes. Tá? Deixa eu encontrar aqui no comentário rapidamente. Que é, fazemos os pedidos baseados nas qualidades e na gentileza do guru. Deixa eu só achar aqui um segundinho. Então, primeiro nós fazemos os pedidos através da memória, lembrando as qualidades do guru, depois de Guru Buda, e depois fazemos os pedidos lembrando a gentileza de Guru Buda, ok? Começamos pela parte na qual lembramos das qualidades. As qualidades são divididas, são 3 versos, que representam as qualidades do Guru Hinayana, Mahayana e Vajrayana. Então, seria verso 43, 44 e 45, é o momento no qual a gente faz os pedidos, lembrando nas boas qualidades. Aqui no português até está muito bom, porque já tem até os títulos, né? Nem tinha visto. Então, dirigimos nossos pedidos a você, ó detentor dos Vinayas, dos anciões. Vinaya são os votos monásticos, é a parte os votos de Pratimoksha, que é os votos da liberação individual, que são, na verdade, toda a parte dos ensinamentos de Buda que falam sobre evitar as ações não virtuosas, como não matar, não roubar, não mentir e assim por diante. Ó mestre, segundo o rei dos sábios, com trajes de cor de açafrão, você está repleto de tesouros, joias de um amplo aprendizado e uma fonte de virtude, um imenso oceano de disciplina moral. Nesse momento, o que a gente reconhece? Qual é a qualidade de Guru Buda que a gente vai estar vendo aqui? É o fato de Guru Buda ter as qualidades para poder nos guiar no caminho da liberação pessoal. Porque o caminho dentro do budismo é dividido em 3 veículos, né? É o veículo Hinayana, o veículo Mahayana e o veículo Vajrayana. No veículo Mahayana tem que ter o conhecimento também da parte do Hinayana. E para o Vajrayana tem que ter o Mahayana também. Então os 3 são importantes. Não é que, para mim tá bom o Vajrayana, o resto não importa. Não é isso. Então, a primeira parte é falar, ó Guru Buda, você tem as qualidades de poder guiar no caminho da liberação pessoal. Você tem as qualidades de poder guiar no caminho da não violência. Porque o caminho da liberação pessoal, resumindo, é o caminho da não violência. É o caminho de evitar as ações que não são virtuosas. As ações que são negativas, que geram sofrimento. Então, a gente vai, nesse momento, né, o verso em si diz, dirigimos nossos pedidos a você. Você que é a fonte de boas qualidades, um oceano de moralidade.
joias de amplo aprendizado e uma fonte de virtude. Você que é detentor dos Vinayas, ó mestre, rei dos sábios, com trajes cor de açafrão, segundo rei dos sábios. O que é o segundo rei dos sábios? É o fato que Tubon Nibedje, Tubon é o Buda Shakyamuni, é Buda, na verdade, Niba seria segundo, Je é como pai. Então, na verdade, é que você é o segundo Buda, aquele que veio depois de Buda. Segundo não está, aqui nesse caso, não faz referência ao número 1, 2, 3, 4, 5, não é nesse sentido. Segundo é aquele que veio depois. Tá? Então, o que quer dizer aqui? Você é, para mim, aquele que representa o Buda. Você está fazendo o papel de Buda, de poder transmitir os ensinamentos. No próprio Vinaya, e aqui, esse verso, querendo dar para interpretar ele de uma forma muito mais detalhada, de acordo com o Vinaya, etc. Mas o fato é que Buda, nos seus ensinamentos, ele disse, eu estarei presente através daqueles que darão os ensinamentos que eu dei, daqueles que estarão transmitindo os ensinamentos. Então, o que representa é que aquele que pode me transmitir os votos, aquele que pode me guiar no caminho da liberação pessoal, da não violência, através dos ensinamentos de Buda, é o segundo Buda. É aquele que vem depois de Buda, que está me guiando nesse caminho. Ok? Como se fosse um intermediário entre Buda e você, assim, que é o discípulo. Não é exatamente um intermediário. A gente vai, isso depois ele vai voltar para esse ponto de novo. Mas se diz que ele faz o papel de Buda efetivamente. Qual que era o papel de Buda? Ensinar, transmitir, guiar. Então, ele está fazendo exatamente o mesmo papel para mim também. Então, você que tem toda a parte... Porque o que é importante? Se alguém que vai me guiar no caminho da liberação pessoal, da não violência, essa pessoa, pelo menos, tem que ter essa prática também. Então, não é óbvio, necessariamente, a gente encontrar alguém que tenha as qualidades necessárias para nos guiar nesse caminho. Que tenha a disciplina, que tenha a moralidade, que tenha uma mente pacífica, que consiga lidar com os próprios venenos. Não quer dizer as qualidades necessárias para quem nos guia no caminho Hinayana, não é necessariamente alguém que já tenha eliminado todos os venenos mentais, etc. Mas tem que ser uma pessoa que pelo menos tem um controle da própria atitude, tem um controle dos próprios venenos, que está seguindo um próprio caminho de não violência, para eu poder seguir esse mesmo caminho também. Então, primeiro nós reconhecemos essas qualidades. Okay? Depois disso, nós vamos reconhecer as qualidades do Guru de acordo com os ensinamentos Mahayana. Que, na verdade, aqui quando a gente fala de acordo com os ensinamentos, mais do que de acordo com os ensinamentos são, dentro dos ensinamentos Mahayana, quando a gente vai à busca de um Guru, ele tem que ter essas qualidades. Então, quais são as qualidades necessárias para um Guru, para um mestre, para que ele possa guiar corretamente alguém no caminho Mahayana? Quais são as qualidades necessárias para que alguém possa guiar corretamente no caminho Hinayana? Quais são as qualidades necessárias para um mestre para poder guiar corretamente no caminho Vajrayana? São esses pontos que a gente tem aqui. Então, a gente reconhecendo essas qualidades, a gente reconhece as qualidades, que é uma forma na qual a gente vai gradualmente nos conectando com um aspecto importante. Não é que se a gente for olhar todas as qualidades do Guru, que a gente vai ver aqui, em nenhum momento está falando que o Guru tem que ser bonito, simpático, inteligente. Em nenhum momento é isso. Ele tem que ter a capacidade, tem que ter moralidade, tem que ter concentração, tem que ter sabedoria, tem que ter conhecimento dos ensinamentos de Buda, tem que ter a capacidade de transmitir eles de uma forma correta, tem que ter amor e compaixão em geral pelos seres, especialmente pelos próprios discípulos. Tem várias qualidades que são necessárias dentro disso. E o que é interessante é que, através desse texto, essa fase da meditação, a gente vai se conectando com as qualidades que a gente tem que se relacionar. Isso é importante. É como a gente tem uma pessoa que a gente conhece, que a gente está perto dela, quais são as qualidades dessa pessoa com as quais eu quero me relacionar? Porque todos nós temos 1000 qualidades e 1000 defeitos. E no que nós nos relacionamos uns com os outros, a gente pode escolher com o que eu quero me relacionar, com qual aspecto eu vou querer me relacionar. Né? Isso sempre me lembra Lama Ganche quando disse, eu tenho muitos amigos porque eu me relaciono com a qualidade de cada um. E a nossa tendência muitas vezes é aquela de parece que a gente tem uma arma pronta, apontada, procurando defeito para atirar. E daí, atirou, e daí?
Achou o defeito, legal, e agora? Atirei e matei a relação, né? Aquela sensação boa, porque o que acontece? A gente acaba procurando o defeito, que não quer dizer que a gente tem que fechar os olhos e fazer de conta que não existe, não é isso. Eu vou me relacionar com qual aspecto? Esse é um ponto que é importante. Então, com qual aspecto eu quero me relacionar? Né? E eu até me lembro uma vez que veio uma pessoa para mim, eu achei bem interessante a forma como ela colocou isso na Itália. Ela me disse, olha, Lama, eu tenho um grande respeito por você, eu gosto muito de você, você para mim é meu mestre, por isso eu quero me relacionar dessa forma. E para mim eu quero que isso mantenha assim, por isso eu não quero ser seu amigo, não quero ir comer pizza junto. Foram essas palavras. Fala dizendo, porque eu quero saber manter esse tipo de relação, porque eu não sei juntar as duas coisas. Isso foi essa pessoa que disse essa frase. Isso me fez lembrar uma outra coisa também, que não tem a ver diretamente isso, mas teve uma outra vez um discípulo, que ele veio para mim, ele falou um dia, depois que eu falei sobre esse aspecto, um dia ele veio, ele disse, Lama, obrigado que você explicou essas coisas hoje, porque eu estava meio confuso. Porque se você fosse uma mulher, eu teria certeza que eu estava apaixonado. Assim, e o que acontece é que muita gente não tem o conhecimento, o tipo de relacionamento. Né? Mas o que eu quero dizer não é o fato como em qualquer pessoa, em qualquer relação, a gente escolhe com quais aspectos a gente quer se relacionar. Quantas vezes não acontece a gente ter uma ótima relação com uma pessoa num contexto, de repente muda de contexto, a gente não consegue ter uma boa relação com aquela pessoa. No contexto como amigo, a pessoa é ótima, na hora de trabalhar o negócio fica difícil. O contrário, para trabalho é ótimo, na hora de se divertir com amigo já não funciona mais. Porque são características diferentes de cada pessoa. Então a gente vai escolher com quais aspectos eu quero me relacionar. E esses próximos versos, eles servem para a gente estar cultivando e firmando os aspectos importantes com os quais nós vamos nos relacionar com o nosso mestre. Então isso é um dos pontos que tem aqui importante, ok? Então, o primeiro dele é as qualidades dentro do caminho Hinayana, ou seja, a qualidade de poder nos transmitir a moralidade, poder nos mostrar o que é certo e o que é errado, a capacidade de ter uma atitude pacífica, de ter um controle sobre os próprios venenos mentais, são algumas das qualidades relacionadas ao caminho Hinayana. Em relação ao segundo verso, o caminho Mahayana diz: Kanda dena devara shekpelam tembrombe yonde chudempa malugyalwe dizo chogiche tekchogeu eshila soade. Dirigimos nossos pedidos a você, ó Guru Mahayana. Senhor do Dharma, você que representa os vitoriosos sem exceção. Possui as 10 qualidades que o tornam perfeito guia no caminho dos Sugatas, aqueles que já se foram para a beatitude. Aqueles que já se foram para a beatitude, os Sugatas quer dizer os Budas. Você possui as 10 qualidades que o tornam um perfeito guia no caminho para a iluminação. Quais são essas 10 qualidades? Ter moralidade, ter concentração, ter sabedoria, ter um bom conhecimento dos ensinamentos, ter uma boa capacidade em transmitir os ensinamentos, ter um conhecimento sobre a correta visão da realidade e saber transmitir ela de uma forma que a gente entenda, colocar em prática aquilo que acredita e ensina, ou seja, não ser apenas um processo de falar, mas também o texto diz ter esforço na própria prática do Dharma. Depois tem o aspecto de ter amor e compaixão pelos seres em geral, especialmente pelos próprios discípulos. Ter o compromisso de nunca abandonar os próprios discípulos. E, como mínimo, ter mais qualidades espirituais que o discípulo. Isso é o mínimo, né? Então, essas são as qualidades que a gente deve procurar dentro de um guru, de alguém que nos guie no caminho Mahayana. Ou seja, eu quero seguir um certo caminho, não é tão simples assim. Eu tenho que procurar alguém que tenha as qualidades que vai poder me guiar neste caminho. Então, quais são essas qualidades? Ter moralidade, ter concentração, ter sabedoria, ter um bom conhecimento dos ensinamentos de Buda, saber transmitir esses ensinamentos de uma forma que eu consiga receber e entender,
ter um conhecimento sobre a correta visão da realidade, saber explicar ela de uma forma coerente que eu consiga entender também, ter esforço na própria prática do Dharma, ter compaixão pelos seres como um todo, especialmente pelos próprios discípulos, nunca desistir de de guiar os próprios discípulos, nunca perder o amor por eles e, ao mesmo tempo, ter mais qualidades que o discípulo. Tá? Então, essas são as qualidades necessárias que a gente procura em um mestre. Não necessariamente a gente vai encontrar esse mestre de um dia para o outro, e mesmo quando se encontra, se diz que são por volta de 12 anos até a gente firmar bem essa relação. Não tem pressa para isso, não é que fala de um dia para o outro, então não. Muitas vezes é como numa relação de vários tipos. A gente primeiro tem um primeiro momento no qual tem talvez uma coisa de se apaixonar, uma coisa forte e tal, aí de repente aquilo talvez pode durar, talvez não, mas depois tem que ser cultivado até se tornar uma coisa estável e profunda mesmo, né? Talvez já é profunda desde o começo, mas ela não é estável necessariamente. Então, isso para o nosso próprio processo, porque na verdade é o nosso processo de aprender a nos relacionar. Então, nos relacionar com o aspecto do caminho espiritual. Então, dentro disso, e também se diz que uma vez que a gente escolhe alguém como guru, a gente tem que ter confiança verdadeira. E por isso que é importante observar bem antes, né? Então, antigamente se diziam que eram 12 anos. Hoje em dia, 12 anos é um pouco difícil, porque os tempos são um pouco diferentes, as coisas são mais rápidas, etc. Mas tudo bem, não sejam 12 anos, mas ao mesmo tempo não é que tem que ter pressa, né? Tem um verso que eu queria dizer para vocês, mas agora não está comigo, de um mestre importante na história, e ele dizia algo como: se alguém lhe disser algo que não for coerente, não for verdadeiro, mesmo que seja o Buda em pessoa, deixe isso de lado. Se alguém lhe dizer algo que for coerente e verdadeiro, mesmo que seja uma criança, siga o que foi dito, né? Então, é o fato também da gente poder, quando a gente fala sobre buscar os nossos mestres, é o fato ao mesmo tempo da gente ter esse aspecto do nosso próprio, como se diz, nosso próprio discernimento também. E dentro dele, porém, uma vez que a gente escolhe, aí a gente segue com certeza. Eu, por exemplo, com o Lama Gante, já teve várias vezes que o Rinpoche me disse coisas que eu não entendi na hora. E achei estranho, que na minha lógica não funcionava. Aí eu falei, tá bom, eu não entendo, mas vamos nessa. E depois deu certo, depois eu vim a entender depois. Algumas vezes passaram anos, né? Então, isso é porque uma vez que eu fiz uma escolha, eu tenho certeza da minha escolha, eu tenho clareza da minha escolha, até que alguém não me prove o contrário de uma forma bem clara, eu não mudo de ideia, né? Então, ter essa estabilidade é importante também. Então, aqui, dirigimos nossos pedidos a você, ó Guru Mahayana, Senhor do Dharma, que representa os vitoriosos, sem exceção, porque o Bodhisattva, ele representa todos os Budas. Então, você que representa os Budas, no momento no qual você nos guia no caminho que eles nos mostram. Você que possui as 10 qualidades e dessa forma se torna um guia perfeito no caminho dos Sugatas. A você eu faço os meus pedidos. E depois tem o pedido do Guru das qualidades do caminho Vajrayana. Gosum ledam, lojen sodendra, yodan gyumen adan gyusheshin teni chusun, ridan chekepedor jizimpet solo soade. Dirigimos nossos pedidos a você, ó notável detentor do Vajra. Você é habilidoso em explicar e compor. É dotado dos 2 grupos de 10 qualidades e do conhecimento do Tantra e de seus rituais. Você é digno de honra, sem simulações ou falsidades. Paciente, de mente aberta, com suas 3 portas bem conquistadas, né? Como a gente viu ontem, o verso em tibetano, ele na verdade é um pouco ao contrário. Ele seria, em tibetano a ordem seria: com suas 3 portas bem conquistadas, sem simulações ou falsidade. Gosum ledam, lochen sodendrano, com suas 3 portas bem conquistadas, paciente e de mente aberta, sem simulações ou falsidades. Você é digno de honra.
Você é habilidoso em explicar e compor, é dotado dos dois grupos de 10 qualidades e do conhecimento do Tantra e seus rituais. Ó notável detentor do Vajra, a você dirige, faço o pedido. Né? Essa seria a ordem que está no tibetano, digamos. Então, a principal qualidade do mestre que nos guia no caminho Vajrayana é ser livre de simulações ou falsidades. Qual que é a diferença entre ter simulação, ser uma pessoa simulada e uma pessoa falsa? Yö dangyu em tibetano. Né? Aqui, ser uma pessoa que dissimulada ou falsa. Qual a diferença entre um e outro no português? Tem alguma diferença? É bem claro em tibetano a diferença. Um é você... A dissimulação é você mostrar qualidades que você não possui, e a falsidade é esconder defeitos que você possui. Né? Então, se simular quer dizer mostrar, em tibetano, é você mostrar qualidades que você não possui. E a falsidade, gyu, em tibetano, é você esconder defeitos. Então, é mostrar qualidades que não possui e esconder defeitos que possui. Não ser verdadeiro, em poucas palavras. Né? Então, uma das principais qualidades que é necessária no caminho Vajrayana é o mestre não ter dissimulações ou falsidades, ser paciente. Aqui a palavra paciente, né? Ela tem aqui, gosum ledam lochen södentrang. Ter paciência quer dizer... Paciência é a capacidade de não reagir com violência diante de uma situação difícil, diante de um objeto de aversão. Né? Então, tem que manter a própria estabilidade, não perder o próprio eixo diante de situações difíceis. Então, é importante que tenha que ter as 3 portas bem conquistadas. Dam. Dam, na verdade, em tibetano, a palavra dam quer dizer amarrado. Quais são as 3 portas? Corpo, palavra e mente. O que quer dizer ter as 3 portas bem amarradas? Ter controle sobre o que eu digo. Dá vontade de falar uma coisa, eu não falo. Ter controle sobre a forma como eu vou me comportar fisicamente. E ter controle sobre a minha mente. Eu vejo que a mente está indo numa certa direção. Não, você não vai para essa direção. Pode ser domado? Hã? Pode ser domado. Dam em tibetano. Tem que pegar no dicionário, eu posso olhar aqui. Mas, já que a gente perguntou rapidamente aqui, vamos ver. Pao, sadadadama, sadam. To refrain, bind, stop. Não é domar, não. Domar é outra coisa. Na verdade, controlar de uma certa forma, né? Então, é frear, segurar, conter, né? A palavra, normalmente, essa palavra é usada principalmente para dizer amarrar. E na palavra, na verdade, o significado qual que é? Saber conter o próprio corpo, a própria palavra e a própria mente. Porque, então, não é que o mestre ele já tem que ter um corpo, palavra, mente totalmente puro. Não, mas tem que saber conter, pelo menos, né? Então, tem que saber, pelo menos... manter uma palavra equilibrada, saber direcionar a própria palavra, saber direcionar a própria mente, saber direcionar o próprio corpo. Gosum, lektam, löchen sodentran. Ter uma mente, como se diz, aberta, ter uma mente com espaço, löchen, lo é mente, chen é grande, ter uma grande mente, com paciência, quer dizer, saber ver the whole picture, né? Saber ver com uma visão mais ampla, não ficar preso nas pequenas coisas, ter uma visão mais ampla, ter uma mente aberta, na verdade, isso quer dizer também. Ter uma mente aberta, com paciência e, ao mesmo tempo, com sinceridade, ser uma pessoa verdadeira, livre de dissimulações ou de falsidade. Então, essas são as qualidades principais. Né? Isso, quando eu leio esse verso, eu sempre me lembro, uma vez que em Albaniano veio uma tibetana, que ela foi casada com um lama por muitos anos. Era um lama que ele depois
quando saiu do Tibete, tal, no final ele foi morar na Suíça, aí ele acabou se casando, teve filhos, ele trabalhava lá numa fábrica X, depois dava alguns ensinamentos, uma coisa e outra. E esse lama, antes dele ir para a Suíça, ele tinha recebido vários ensinamentos junto com o Rinpoche, com o Lama Gante, eram amigos e tal. Aí aconteceu que, anos depois que esse lama faleceu, essa tibetana, a esposa dele, ela estava num momento com dificuldade econômica, tal, então ela foi para Albaniano encontrar o Rinpoche, ela levou um grupo de tankas super bonitas, especiais da vida de Trijia Rinpoche. Em poucas palavras, ela queria vender para o Rinpoche as tankas porque ela estava precisando de dinheiro. Eu sabia que ele era uma pessoa que saberia valorizar, né? Então falou, olha, eu estou precisando de dinheiro, aqui estão as tankas, não deu um preço. O Rinpoche com certeza deu muito mais do que seria o valor correto daquilo pela... E ela passou alguns dias lá em Albaniano, né? E o Rinpoche, o jeito dele é ser, como ele diz, chisel nansel, transparente por fora e por dentro. Então, faz parte da vida, do dia a dia, ela estava lá. Tá? Então, ela foi no Gompa, viu os ensinamentos, estava lá. E antes dela ir embora, ela foi para o Rinpoche e falou, olha, Rinpoche, eu queria te dizer uma coisa, eu fiquei muito feliz de ter aqui, fiquei muito feliz de ter passado esses dias com você, de ver a sua vida, ver como você ensina o Dharma, tudo, olha, muito especial, fiquei muito tocada, tal, porém tem uma coisa que eu quero te falar. Né? Tem uma pequena crítica, assim. Ela fala, eu fui casada por muitos anos com um lama, eu conheço muito bem como é a vida de um lama, etc. Então, você quando está no trono, não é legal que você vá lá e cheire, está com o rapé no trono, ou que você acaba dormindo no trono. Isso não é legal, olha aí, não cai bem. Ela disse... quando você está em casa, vai lá, cheira o rapé, pode ir lá, dorme, como for. Mas quando está no trono, quando está naquele momento, não tem que manter uma certa imagem. Não faça isso, né? Aí o Rinpoche disse, como o Rinpoche ele tem esse jeito hábil de falar com as pessoas, ele sempre falou, porque o Rinpoche ele sempre vai primeiro a favor da pessoa, né, do ego. Então, como ele fala, ele é ego-friendly, né? Então, a resposta dele, primeiro, é positiva. Isso é uma coisa que tem muito a se aprender nisso. Então, o que ele disse para ela, a primeira coisa? Você tem razão. Porém, a minha vida, eu não passo a minha vida, que eu tenho a minha vida em algum canto, e depois, uma vez ou outra, eu vou no trono ensinar. Com as pessoas que são os meus discípulos, eu passo 24 horas, eu estou o tempo inteiro junto com eles. Assim, então, eles me veem pelo que eu sou, eu mostro o que eu sou, eu não vou ter nenhum medo e não vou ter esconder nada das minhas qualidades ou dos meus defeitos. Né? Então, o Rinpoche, para mim, eu já vi em várias situações, é um exemplo claro de uma pessoa totalmente livre de dissimulação ou de falsidade. Né? Isso é uma qualidade que não é tão comum assim, para falar a verdade. Pelo mais que possa parecer estranho, é super comum ter lá o lama que vai sentar e vai ter toda uma formalidade e tal, que vai mostrar uma forma de ser que talvez não seja a sua forma de ser, né? Eu até fiquei bem chocado, para falar a verdade, essa última vez que eu estive no Tibete, que eu fui conversar com um amigo meu, que é um lama importante lá, com o Samwandur Rinpoche. Aí eu estava conversando e tal, aí ele me disse, então, eu estou escrevendo esse texto, que é a fala para um lama bem importante que ia dar uma iniciação X e pediu para ele escrever a fala de introdução. Aí eu falei, como assim? Que esse tibetano Ngondro Chokshe, que é o ensinamento que é dado antes de um ensinamento específico. Então, se eu for dar ensinamento sobre o Guru Puja, é a introdução. Né? E ele falou, não, pediu para eu escrever, então eu estou escrevendo isso. Ele vai lá, pega vários textos, está lá escrevendo tudo. Eu falo, mas ele não faz espontaneamente? Não. Depois ele vai lá, memoriza o que eu escrevi e depois vai falar como se fosse dele. Né? Eu fiquei assim. E eu falei, aí eu nem mostrei o quanto que eu achei estranho aquilo. E ele falou, não, mas é normal? Ele falou, não, isso é super normal. Né? Muitos dos grandes lamas, pelos primeiros anos das vidas deles, é tudo assim, são os professores que vão escrever. Aí depois, quando eles ficam mais velhos, lá para frente, aí eles vão falar de uma forma espontânea. Eu falei, qual a graça? Então, isso é uma das qualidades que eu vi com o Rinpoche, por exemplo, de ter esse aspecto de ser verdadeiro. Isso é uma coisa que eu acho muito especial, que para mim é uma das qualidades especiais. E quando a gente vê dentro do caminho Vajrayana, é uma das primeiras qualidades. Saber direcionar o próprio corpo, a própria palavra, a própria mente,
ter uma mente aberta. Eu nunca conheci ninguém com a mente mais aberta do que o Lama Ganti. Totalmente livre de qualquer coisa que possa ser um tabu ou preconceitos de qualquer tipo. Ao mesmo tempo, uma pessoa com grande paciência. O Rinpoche vai lá, podem ter passado 25 anos, literalmente, passaram 30 anos. Ele vai lá e vai dar o mesmo conselho. Vai lá acolher do mesmo jeito, com o mesmo carinho, né? Então, isso, ao mesmo tempo, sincero e com a qualidade de não ter dissimulação e não ter falsidade, né? Ngakdan Gyusheshin, que tenha conhecimento dos tantras e dos mantras, tenha conhecimento das práticas de meditação, tenha experiência, tenha recebido as iniciações. E aqui fala sobre as 10 qualidades, os 2 grupos de 10 qualidades. São as 10 qualidades internas e 10 qualidades externas do Guru Vajrayana. Eu tenho elas escritas aqui. Porém, Shirabchewa Nöchewa Kache Dan Chö Samula Söbe Söba Namsumdan Dembas. Não sei se agora ler todas as 10 qualidades. Em essência, as 10 qualidades, elas são o quê? São ter recebido as iniciações, ter feito os retiros, ter o conhecimento das práticas, saber transmitir os mantras, saber dar as iniciações, saber fazer os vários tipos de cerimônias, que é o Ramne, é o puja de fogo, é saber ter conhecimento sobre os mandalas, saber fazer os 4 tipos de ações de pacificação, incremento, poder e irada. Isso são, em poucas palavras, os que são essas 10 qualidades internas e 10 qualidades externas, ok? E, sim. O conhecimento do Tantra e de seus rituais, que está no Aham. Vajrayana, Sim. mas as outras qualidades, digno de honra, sem dissimulações ou falsidades, pacientemente aberta, não são qualidades dos outros mestres também? A qualidade de ser digno de honra, sem dissimulação, falsidade, etc., são qualidades que são importantes, claro. Porém, elas se tornam ainda mais importantes no caminho Vajrayana. Porque o que se diz é que, quando a gente pega os 3 caminhos, o nível de conexão que tem que ter entre o mestre e o discípulo se torna cada vez mais profundo. No caminho Vajrayana é mais profundo do que no Mahayana, que é mais profundo do que no Hinayana. Então, esse nível de conexão, de falta de sem dissimulação, quer dizer, você pode ter um mestre no caminho Hinayana, ele pode ter dissimulação, pode ter falsidade, tal, é claro, melhor se não tiver, mas mesmo tendo, vai saber guiar no caminho de uma forma correta. No caminho Vajrayana isso já não é possível. Ok? Então, o que acontece é que, porque o nível de conexão que existe no caminho Vajrayana é muito mais profundo, o nível de confiança recíproca que é necessário é muito mais profundo no caminho Mahayana, no caminho Vajrayana também. Então, são qualidades que sim, se qualquer mestre tivesse é melhor, mas no caminho Hinayana, o mestre ele pode não ter certas qualidades como essas, mas ao mesmo tempo ele vai poder explicar direitinho, aqui são os votos, faça assim, não faça assado, isso é certo, aquilo é errado, vai poder guiar de uma forma boa. Mesmo porque o nível de conexão que existe, ele é mais superficial, entre aspas. Quando entra no caminho Mahayana é mais profundo e no caminho Vajrayana é uma coisa onde, na verdade, não deve ter nenhuma sujeira. Deve ser totalmente limpo. Por isso que é tão importante esse aspecto que é colocado aqui, de não ter dissimulações ou falsidades e assim por diante. Ok? Muito bem. Com isso, nós terminamos a parte que é fazer os pedidos, refletindo sobre as qualidades do Guru. Agora entramos na parte que é fazer os pedidos através da gentileza, lembrando da gentileza do Guru, ok? Kindness, né? Ok. Deixa eu só ver aqui o comentário um segundinho rapidamente.
Kadri Jesun Rembegone Soa Deba Sangue Tamia Kadri Jesun Rembegone Soa Deba. E depois nós vamos ter de novo pedir as bênçãos, fazer os pedidos através da memória das qualidades externas, internas, secretas e de vacuidade do Guru. Ok? Então vamos ver agora primeiro. Nós temos esses 3 versos que falam sobre a gentileza. Vamos ler os versos. Sangedrame Jumbe Madum Marunduganido, Rovala Deshelamsa Dijintambai, que é o contude Chen La Soa de Tube Nima Tugi Nubgurte Gongamebe, Romambola Gawezeba, Niva Rosebe, que é o contude Chen La Soa de Tusum Chochu Gawa Tamchele Kangi Pabu Buga Chitsanyan Daja Sunam Shintulengape, que é o contude Chen La Soa de. São conectados esses 3 versos. Eu vou ler eles e vou tentar dar uma explicação conjunta para resumir um pouco, ok? E diz então: dirigimos nossos pedidos a você, ó compassivo protetor do refúgio. Com precisão, você concede o bom caminho daqueles que já se foram para a beatitude. Você concede o caminho à iluminação aos seres indisciplinados desta era degenerada. Nós, que são difíceis de serem controlados ou domados e que não foram domados pelos inúmeros Budas do passado. Então, o que quer dizer? Quantos Budas já passaram por essa existência? Inúmeros. Os 4 Budas oficiais são 4, esse é o 4. Porém, emanações de seres sagrados que já vieram em todas as formas, já foram muitos que vieram. E mesmo assim a gente ainda está aqui. Ou seja, os Budas do passado até hoje não conseguiram nos domar, não conseguiram nos direcionar e nos colocar no caminho da forma certa. Vieram aqui para isso. Mas, em poucas palavras, aquilo que os Budas do passado não conseguiram fazer, você, ó meu Guru, está conseguindo fazer. Já tiveram vários que vieram no passado e até hoje não conseguiram, mas você está conseguindo me colocar no caminho, domar esse egoísmo, mostrar o caminho para que eu siga o caminho da forma correta, né? Eu acabo sempre me lembrando, quando eu leio esse verso, assim, explicando ele, né? Sorte, né, toda vez que eu leio ele, mas que tem uma piada no monastério, que é uma coisa real que aconteceu, que tinha num monastério pequeno, no Tibete, tinha os grandes monastérios onde se estudava filosofia e os pequenos monastérios que são mais de cerimônias, onde não se estuda filosofia de uma forma tão detalhada. E nesses monastérios, algumas vezes existia uma certa rivalidade com os geshes, os doutores em filosofia, porque tinha uma forma de falar um pouco diferente e tal. O fato é que uma vez num monastério menor, chegou esse geshe mais velho, ele foi dar um ensinamento e tal, e um monge mais velho que estava lá, não gostou muito, não foi muito com a cara dele. Aí, num certo momento que ele estava lá ensinando, ele foi lá e respondeu assim, ele pegou esse mesmo verso, ele mudou algumas palavras do verso e disse: os Budas do passado não conseguiram porque em tibetano o verso ele é o contrário, né? Que se diz aqui: aqueles que já se foram os seres dessa era são difíceis de ser domados e não foram domados pelos inúmeros Budas do passado. Quem você pensa que é para vir agora e tentar nos domar? Né? Isso foi a frase, ele mudou o verso, em tibetano fica bem bonitinho, mas ele mudou o verso e ele falava assim, parecia que era igual, mas o significado era: os Budas do passado até agora vieram, inúmeros Budas vieram do passado e não conseguiram domar esses seres dessa era degenerada. Quem você pensa que é para vir hoje aqui e tentar nos domar? Né? Esse era o verso que ele dizia. Mas o fato qual que é? Efetivamente, tiveram inúmeros seres sagrados que vieram, se manifestaram de uma forma grosseira, de várias e várias formas até hoje. E quem é que, no final das contas, está nos mostrando o caminho? O nosso Guru hoje. Que está aí. Porque se a gente tivesse efetivamente sido, entre aspas, domado, a gente não estaria aqui para contar a história. A gente já estaria em outra história, já estaria numa outra situação. Não estaria ainda aqui brigando por causa disso, daquilo, com não sei o quê. A gente já estaria passado essa fase. A gente já teria ido além disso, né? Mas a gente está aqui com o nosso sofrimento e com a aversão e com isso, com aquilo. Por quê? Porque a gente ainda não chegou nesse processo. Então,
Primeira gratidão é, você está fazendo para mim, ó Guru, aquilo que os Budas do passado queriam ter feito e não conseguiram. Então, a gratidão que eu tenho a você é maior do que a todos os Budas que vieram até hoje. Porque é através de você que eu estou entrando no caminho e iluminação que os Budas do passado não conseguiram me colocar. Próximo verso diz: dirigimos nossos pedidos a você, ó compassivo protetor do refúgio. Passivo protetor do refúgio é passivo protetor que nos concede refúgio, né? Você realiza as ações dos vitoriosos para os inúmeros seres que não possuem um protetor de refúgio, neste tempo em que os ensinamentos dos sábios, similares ao sol, estão no crepúsculo. Ou seja, qual é a função de um Buda? Ajudar os seres. O compromisso de um Buda é ajudar os seres. De que forma que um Buda pode ajudar os seres? Interagindo com eles. Qual é a melhor maneira? Dando o Dharma. Qual que é a forma que um Buda pode ajudar os seres? Ficando num nível sutil ou ele tem que se manifestar num nível grosseiro? Tem que se manifestar num nível grosseiro. Eu posso ter todos os Budas na minha frente, mas eu não estou vendo. Eu vou conseguir ver alguém que estiver lá de carne e osso que vai estar me guiando. Então, você realiza as ações dos vitoriosos para os inúmeros seres que não possuem um protetor de refúgio. Nesses tempos em que os ensinamentos do sábio, ou seja, Buda, similares ao sol, estão no crepúsculo. Nessa era de degeneração na qual nós vivemos, você está fazendo a ação dos Budas, porque você está guiando os seres através do Dharma, que é a ação dos Budas. Então você está fazendo o trabalho dos Budas. Então, independentemente do fato da gente entrar, mas será que o meu Guru é um Buda ou não é um Buda? Deixa eu ver, vamos lá ver quais são as 80 qualidades secundárias, as 32 qualidades principais de um Buda, do corpo, as marcas dele. Será que é assim? Será que não é? Ele disse aquilo, quer dizer que ele não é um Buda. Ele fez assim, será que não é? A gente, não é esse o ponto de julgar, mas é o ponto de observar e dizer, independentemente do fato que a pessoa que está na minha frente, que meu Guru é ou não é um Buda, ele está fazendo ações dos Budas. Está fazendo o trabalho deles. Que é aquele de guiar os seres através do Dharma. Então, eu agradeço isso. Olha a gratidão que eu tenho por você estar fazendo, você está exercendo a função dos Budas, através do momento no qual está nos guiando com o Dharma, né? Ainda mais nessa época de degeneração, porque os tempos no qual a gente vive não é que são muito fáceis também, né? Eu tenho uma teoria minha que quase em todos os tempos, todo mundo sempre achou que os tempos não eram muito fáceis. Mas tem certos aspectos que a gente começa a observar hoje que faz com que as coisas efetivamente sejam mais difíceis, né? Tem a degeneração do tempo, tem a degeneração da saúde, do corpo, tem a degeneração da comida, tem a degeneração dos remédios, tem o fato dos venenos mentais se tornarem mais fortes, tem um nível de distração muito maior, superficialidade, tem várias coisas que, na verdade, fazem com que nossos tempos efetivamente sejam de degeneração. Então, nesses tempos de degeneração, quem é que está fazendo o papel de Buda que está dando os ensinamentos para mim? Guru. Então eu tenho a gratidão para ele maior do que a gratidão que eu teria para os Budas, que sim, são os Budas incríveis, mas não é que estão aqui me dando ensinamento. Quem está dando ensinamento é o Guru, então é como Buda. Está fazendo o papel, está fazendo a ação do Buda. Dirigimos nossos pedidos a você, ó compassível protetor de refúgio. Mesmo um único fio dos seus poros é para nós como um campo de méritos. Você é mais venerado que todos os Budas vitoriosos dos 3 tempos e das 10 direções. Ou seja, ó Guru Buda, você está fazendo o papel dos Budas, por isso para mim você é mais que todos os Budas. Você está fazendo exatamente aquela que é a ação de todos os Budas, você está transmitindo Dharma, guiando, e então são os 2 versos que vêm. Você está fazendo aquilo que todos os Budas do passado não puderam fazer. 2, você está fazendo efetivamente a ação dos Budas ao guiar, dando os ensinamentos. Então, para mim, você não é apenas um Buda, você é mais que a união de todos os Budas, você é mais que todos os Budas. Por isso, fazer oferendas a você é mais do que fazer oferendas a todos os Budas, né? Então, esse é um aspecto que tem vários e vários textos que trazem isso, com várias experiências de praticantes, etc.
Kangi babu buka chizayan daja sonam shindu lengape que contude chen la soade. Mesmo um único fio dos seus poros é para nós um campo de méritos. Ou seja, mesmo se eu fazer oferendas para um só poro do seu corpo, é mais do que fazer oferendas do que para todos os Budas. Porque um aspecto que é importante, que nesse aspecto ele fica claro, é que para quem é que tem maior gentileza para mim? Alguém que tem mais qualidades ou alguém que me trouxe maior benefício? Aquele que me trouxe maior benefício. Eu não vou julgar a gentileza, que a palavra gentileza em português, eu não sei se ela não passa, você não passa a ideia, em tibetano é kadrin, que em inglês é kindness, que é o outro lado da gratidão, ou seja, eu sou grato por você, ou seja, você é, o que você é para mim se eu sou grato por você? A gentileza fica um pouco na história da educação. Na verdade, o conceito não é o fato de ser gentil, mas é o fato de eu ter recebido muito de você. Eu sou grato, pois eu recebi muito de você. Né? Então, o conceito da palavra aqui é ter recebido muito. Né? Então, quando a gente fala... Ok, na palavra... Generosidade é outra coisa também. Generosidade é uma qualidade, né? Então, não é love. Loving kindness é outra coisa ainda também. Kadrin específico onde se usa essa palavra. Eu acho que a melhor forma para a gente entender é dizer, se eu tenho gratidão, é porque eu recebi algo de você. Que não quer dizer que necessariamente você seja generoso. Você me ensinou, você me mostrou o caminho, você me deu coisas. Então eu agradeço pelo que eu recebo. E na verdade a gente deve ter uma gratidão maior por aqueles que nos deram do que por aqueles que têm grandes qualidades. Ok? Então, se eu coloco diante de mim, a quem eu devo ter maior gratidão? Por aquele que me deu, por aquele que me guiou, por aquele que me ensinou, mais do que aquele que tem grandes qualidades. Então, se eu posso colocar do meu lado, isso eu já vi várias vezes praticantes ter isso muito claro, no Tibete especialmente, eu já vi, por exemplo, Geshe Tendar era um que tinha isso com muita clareza. Pode ter um mestre que tenha 1000 qualidades, mas a minha gratidão está para aquele que me ensinou. Então, eu não vou julgar ele, a minha gratidão e o meu respeito é pelas qualidades que você tem, então aquele outro mestre tem mais qualidades que você, então ele tem mais gratidão por ele. Não é isso. Ou tem um título mais importante. A gratidão, o respeito que a gente tem, a gratidão que a gente tem, é por aquele que nos ensina, é por aquele que a gente recebe. E como aqui está colocado com clareza por Panchen Losang Chögyal Gyaltsen, aquele que me ensina, aquele que me guia é o Buda para mim. Ele está fazendo o papel de Buda, está fazendo as ações de Buda. Então, é efetivamente como um Buda, é efetivamente, é o sagrado para mim nesse momento. Por isso, eu tenho uma enorme gratidão. Então, a gratidão, ela vai em relação àquilo que eu recebi, vai em relação àquele que me deu, e não em relação às qualidades em si que tem ou que não tem. Né? E é uma coisa que é interessante a gente ver diante disso, porque uma coisa que eu já percebi é que a gente tem a tendência de ter ou não respeito e gratidão baseado no fato que a outra pessoa, ela possa ou não exercer a imagem que a gente projetou sobre ela. Então, no momento no qual a pessoa, ela deixa por alguma razão de ser aquilo que nós achamos que ela deveria ser, a gente perde o respeito, perde a gratidão, porque você não é aquilo que você deveria ter sido. Mas em nenhum momento o respeito e a gratidão, ele deve vir pelo fato que o outro seja aquilo que a gente acha que ele deve ser, mas sim por aquilo que a gente recebeu. Não sei se é claro essa diferença? Né? Então, o ponto é, eu recebi, por isso eu tenho gratidão por aquilo que eu recebi. Isso, nada me tira isso. No momento no qual a gente vai gerar um respeito e uma gratidão que é baseado na imagem idealizada que a gente tem, em algum momento a gente vai bater a cara. Isso é inevitável. Na verdade, mas o ponto que é colocado é que
Como eu posso dizer isso de novo? Se a gente pega todos os ensinamentos que falam sobre a importância, a gratidão que a gente tem pelo nosso guru, em nenhum momento é colocado, eu tenho gratidão ao guru porque ele é uma pessoa legal, inteligente, porque ele tem essa qualidade, aquela qualidade, porque ele é isso ou porque ele é aquilo. A gratidão, o respeito que eu tenho é por quê? Porque é aquele que me guia no caminho, é aquele que me dá a possibilidade de me dar um exemplo, é aquele que me transmite os ensinamentos, é aquele que me transmite as iniciações, que me conecta com a linhagem, é aquele que me dá refúgio, etc, etc, etc. Então, quais são aquilo que eu recebi? É de acordo com aquilo que eu recebi que eu vou ter gratidão e respeito. Se a gente souber cultivar esse aspecto com clareza, isso vai dar uma estabilidade muito maior também. Que é o que está colocando aqui. A nossa gratidão, ela vem em relação com aquilo que a gente recebe, antes de mais nada. Bondade. Não só bondade, porque gentileza também. Bondade. O problema é que bondade também é outra coisa. Uma pessoa pode não ser bondosa e mesmo assim eu posso ser extremamente grato a ela. Mas nesse caso, reflexão sobre a bondade do Guru, porque gentileza é melhor que gentileza. Talvez pode ser bondade. É difícil, porque tem vezes que palavras, faltam palavras, né? Podemos usar bondade, tudo bem. Sou grato a você. Tá. Essa é a dificuldade, porque eu sou grato a você por quê? Pela sua bondade? Não necessariamente. Por aquilo que eu recebi. Pelos ensinamentos que eu recebi. Talvez você tenha me ajudado de forma maravilhosa e você não tenha necessariamente que ser bondoso comigo. Mas podemos traduzir como bondade. Isso a gente entra numa outra história que é a palavra para que a gente vai usar. O importante aqui é o significado que a gente vai ter. Ok? Reconhecimento é o que vem do meu lado. Você reconhece a importância. Eu estou reconhecendo o quê? A importância do ensinamento. Não, mas a qualidade. Mas agora, não vamos ficar agora aqui discutindo palavra. A gente tem bastante coisa pela frente ainda hoje. Então, só concluindo essa parte, eu acho que um dos pontos mais importantes que a gente tem que receber de conclusão, para concluir desses 3 versos aqui, é o fato que a gratidão que a gente deve cultivar e o respeito que a gente deve cultivar, ele é em relação ao quê? Aquilo que a gente recebe. E não num processo de julgamento das qualidades que tenha ou não tenha. Porque é inevitável que a gente acabe vendo a pessoa que está na nossa frente com uma imagem idealizada nossa. E mais cedo ou mais tarde a gente vai acabar julgando se tem essa qualidade ou se não tem essa qualidade, se fez isso por causa daquilo. A minha experiência pessoal até hoje é que a única pessoa assim, com quem eu consegui me sentir entendido verdadeiramente nas minhas ações e na minha motivação e nos meus sentimentos é com o Lama Gangchen, né? Não, que tem pessoas maravilhosas à minha volta, eu não tenho absolutamente nada a reclamar. Porém, o que acontece é que cada vez que a gente acaba julgando alguém, a gente vai sempre julgar a pessoa através da nossa forma de ser e de pensar. E se o nosso problema do julgar é que a gente julga não a ação, mas a gente julga a motivação, a intenção, o pensamento, coisa que a gente não faz a mínima ideia. Então, o que acontece é que se a gente entra nesse jogo do respeito, a gratidão, ser baseado nas qualidades, porque, por um lado, para nós projetar uma imagem idealizada de alguém e a gente a gente reconhecer aquilo é algo que nos dá uma certa segurança. A gente gosta disso. Só que quando a gente acaba idealizando sobre qualquer coisa, mais cedo ou mais tarde a gente vai acabar caindo da cadeira, vai ver de outra maneira. Então, o ponto é, a nossa gratidão, o nosso respeito, ele se baseia no fato daquilo que eu recebi. Então, ter clareza sobre o que eu recebi. Quanto foi que eu recebo? E quanto mais a gente der valor para o Dharma, mais a gente vai saber valorizar a relação que a gente tem com o nosso Guru. Isso é o aspecto mais importante que tem. A gratidão que a gente tem por isso. Isso me lembra, né, a história... Vou contar essa história rapidamente, depois a gente para aqui para uma pausa, tá? Tinha um meditador, um yogi, e num certo momento ele foi preso por um monstro canibal.
era um monstro que comia pessoas, né? Ele foi preso por esse monstro, e o monstro ia comer ele. Estava lá, começou a preparar o fogo. Né? No texto se diz um monstro, provavelmente era um canibal, não sei o que era. Mas a história diz que era um monstro canibal, um monstro que comia carne humana. E aí ele estava lá preparando o fogo, aí esse praticante disse para o monstro, ele falou, com licença, monstro, você me pregou, você me prendeu, você conseguiu me pegar, você vai me comer, tá tudo bem. Porém, eu tenho uma coisa que eu preciso fazer antes de morrer. Eu estou de bem com tudo aquilo que eu fiz na vida, porém eu recebi um ensinamento de um mestre pelo qual eu ainda não agradeci. Então, o resto para mim está tudo ótimo, eu posso morrer, só que eu não posso morrer sem agradecer por esse ensinamento. Aí o monstro olhou para ele, achou esse cara meio esquisito. Pensou, olha, eu posso deixar ele ir, porque tanto eu consigo prender ele de novo, em 2 minutos eu consigo pegar ele de novo. Ele falou, tá bom, vai, pode ir, mas volta rápido porque eu estou preparando o fogo. Aí ele foi, quando ele chegou de volta no vilarejo, as pessoas que tinham visto ele ser pego pelo monstro, nossa, como você conseguiu fugir, ninguém nunca fez isso. Ele falou, não fugi não. Eu só voltei porque eu tenho que agradecer ao meu mestre. As pessoas acharam ele meio louco, ele foi até o mestre, fez 3 circunambulações em volta do lugar onde o mestre estava, foi lá, fez uma oferenda, agradeceu pelo ensinamento que tinha recebido, pelo qual ele ainda não tinha agradecido. Agradeceu, foi lá e voltou para o monstro. Né? Aí quando ele chegou lá, o monstro olhou para ele e falou, que cara burro, né? Como assim, poderia ter tentado fugir, uma vez que eu deixei ele ir, ainda voltou para cá? Ainda ficou meio curioso. Aí o monstro olhou para ele e falou, mas me explica uma coisa, por que você voltou? E o que você tinha de tão importante para ir fazer? Ele falou, o que eu tinha para ir fazer, eu tinha que ir agradecer o meu mestre por um ensinamento que ele me deu. E a razão pela qual eu voltei é que são vidas e vidas que eu não minto. E não vai ser por uma vida que eu vou mentir. Né? E diante disso, aí depois aí o monstro ficou curioso. E falou, nossa, o que será que era esse ensinamento que ele recebeu de tão importante que ele teve que ir lá só para agradecer e para voltar? E ele ficou curioso, ele falou, então me diga, mas o que foi que você está fazendo fogo? Ele falou, o que foi que esse seu mestre aí te disse de tão importante que você teve que ir agradecer? Ele falou, você não é digno dessas coisas, não. Você não tem abertura, você não é digno de poder escutar essas coisas tão preciosas assim. Termina o fogo logo, me mata, me come. Né? Aí isso criou uma curiosidade, fazendo uma longa história curta. No final das contas, o monstro queria saber o que ele tinha dito. A sorte do praticante é que o monstro era curioso. Aí, no final disso, aconteceu que ele falou, tá bom, eu posso te falar o que meu mestre me disse, mas com uma condição. Que você tenha que gerar o compromisso de não prejudicar mais outros seres. Né? Eu vou te dar o compromisso que nós, na cidade, vamos te dar comida, mas você vai parar de matar as pessoas. Aí eu vou te falar, no final ele fez esse compromisso, aí disso ele deu os ensinamentos do Dharma que ele tinha recebido, o monstro ficou tocado, aí no final ele voltou junto com o monstro para a cidade, e o monstro virou um protetor da cidade. Né? Então, o que acontece, mas o que me lembra dessa história, é o fato de a gratidão, nesse momento, é a gratidão que ele tinha pelo mestre por ter dado aquele ensinamento ao qual ele ainda não tinha agradecido. Né? Então aqui a importância, o respeito, a gratidão que a gente tem é pelo que a gente recebe. E quanto mais a gente sabe valorizar o Dharma, mais a gente sabe ter gratidão e respeito. Isso é uma coisa que é super clara. A gente vê, eu conheço várias pessoas que têm um nível de respeito e gratidão pelos ensinamentos que para muitos de nós é até difícil de imaginar, para falar a verdade. Por quê? Pelo valor que é dado ao ensinamento em si, pelo valor que é dado à prática, pelo valor que é dado ao Dharma. Então, quanto mais nós soubermos valorizar o Dharma, mais nós devemos valorizar aqueles que nos ensinam e que nos transmitem, aqueles que transmitiram durante séculos e que nos deram a possibilidade de ter isso hoje aqui. Né? Então, o ponto de ter gratidão é gratidão por receber os ensinamentos. Então, ó Guru Buda, você que me transmite os ensinamentos, e não é só verbalmente, você que me mostra o caminho, que me guia no caminho,
A gratidão que eu tenho por você é maior do que a gratidão que eu possa ter por todos os seres sagrados, por todos os Budas. Porque você está fazendo o papel deles. Você está fazendo aquilo que é a ação dos Budas, efetivamente. Ok? Com isso concluímos essa parte. Agora, a próxima parte, que são os próximos 5 versos, eles falam sobre fazemos os pedidos a Guru Buda, expressando suas qualidades externas, internas, secretas e as suas qualidades do corpo da verdade ou do Dharmakaya. Okay? Então a gente vai ver isso, vamos fazer uma pequena pausa, a gente vai voltar a passar por isso rapidamente, a gente já tem bastante coisa pela frente ainda, então a gente vai conseguir ver tudo. Tá bom? Jetsun lame kutse rapten chi namkar tinle chochur gepada losan tempe dreme sasumgi drove musel tatu ne gyurch nimo dele tsendele nime kuyan yinsen taktu dele pe kuncho sumgi kuncho sumgi ngodrutso kuncho sumgi trashisho. De sol a sol, à noite ou ao meio-dia, possam as 3 joias conceder-nos suas bênçãos. Possam as 3 joias ajudar-nos a alcançar todas as realizações. Possam as 3 joias espalhar muitos sinais auspiciosos no caminho de nossas vidas. Fazemos uma pausa rapidinha, para a gente voltar, para conseguir depois terminar ainda o resto do texto.